ponto. O Direto ao Ponto, que tem o oferecimento de Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida. Tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redicm.org.br e também Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Vamos falar com o médico psiquiatra Rafael Moreno sobre um spray nasal contra a depressão que promete reduzir sintomas em 8 semanas. Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Bom dia. Então, esse spray nasal, na realidade, foi trazido pela indústria farmacêutica Janssen, certo? Sob o nome de Spravato, e o nome do sal do fármaco se chama esquetamina, tá? Que é um medicamento que já funcionava como anestésico, utilizado em anestesias, tá? Tanto em humanos quanto em animais, tá? É um anestésico famoso, e se descobriu através de pesquisa que esse anestésico também trata sintomas depressivos e suicidas, tá? Anti-suicida também, de forma muito rápida. Você falou, Ricardo, em 8 semanas, eu tenho casos de pacientes que com uma sessão já estão melhor, tá? Então, 8 semanas em geral é o prazo médio do tratamento, assim, tá? Na verdade, o tratamento com Spravato, ele está indicado para 2 situações específicas. Para o indivíduo que tem depressão e ideação suicida ou tentou o suicídio, tá? Então, aquele paciente com alto risco de morte, né? Um paciente que, se a gente não tratar, ele pode tirar a própria vida, tá? E aquele paciente com depressão resistente ao tratamento, aquele indivíduo que já usou pelo menos 2 medicamentos antidepressivos e não melhora, tá? Que a gente tem aí 30% das depressões são essas depressões assim que o cara troca o remédio, troca, o paciente nunca melhora, tá? E aí, quando a gente inicia esse Spravato, aí sim o paciente tem uma melhora, às vezes, muito rápida, tá? Para caso onde tem ideação suicida, depressão, sozinha, sem aquela depressão resistente, em 1 mês de tratamento já é o suficiente, tá? É o indicado. Lembrando que eu tenho a experiência que tem pacientes que, às vezes, com uma aplicação, já ficam sem a ideação suicida, tá? Lembrar que é o único fármaco no mundo que tem essa ação anti-suicida rápida. E para aquelas casos sim, de depressão resistente ao tratamento, aí sim demora um pouquinho mais, assim, às vezes 2, 3, 4 semanas para a pessoa ficar 100%, e aí o tratamento depois tem que ser mantido por mais 5 meses, para fechar uns 6 meses no mínimo de tratamento, com doses menores, mas realmente é um tratamento, não digo milagroso, assim, mas realmente uma revolução na psiquiatria. Como é que age esse equipamento, assim, esse medicamento que é tão eficaz? Então, o Spravato, né, que é a esquetamina, é um spray nasal, tá? Então, a pessoa vai até a clínica, vai até o hospital, que tem um preparo para aplicar, certo? E vai ficar lá, numa posição de 45 graus na cabeça, e aplicar, ela mesma aplica o spray. Lembrar que não é um medicamento que se compra em farmácia, tá, gente? É um medicamento que só clínicas e hospitais têm acesso à compra, que nem anestésico, né? Você não pode comprar anestésico na farmácia. E esse medicamento age numa via do cérebro, tá, de glutamato, é uma via diferente. A gente está acostumado aos antidepressivos que agem em serotonina, que é um transmissor cerebral que regula as emoções, tristeza, medo, ansiedade, tá? E o glutamato, ele age numa outra via, principalmente de regeneração neuronal. Então, esse medicamento, ele cria neurônios, ele cria sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, ele regenera o cérebro. Por isso que ele age de forma tão rápida, muitas vezes, e um paciente que nunca utilizou, nunca estimulou essa via de glutamato, tá, experimenta esses novos efeitos que os medicamentos convencionais não agem, tá? Então, você vai tomar um antidepressivo, vai tomar uma fluoxetina, uma sertralina, uma venlafaxina, uma trazodona, vai tomar uma mirtazapina, ela não age nesse efeito glutamatérgico, tá? Então, a princípio, é um dos únicos fármacos que age nessa nova via, e quanto mais resistente à depressão, as pesquisas estão mostrando que mais dano nessa via de glutamato a pessoa tem. Então, por isso que, às vezes, aquela pessoa que está lá naquela situação, que já usou tudo que é remédio e não funciona, ela tem sim que conversar com o seu psiquiatra sobre a possibilidade de usar a esquetamina. Tem que ser aplicado no hospital, então. Sempre hospital ou clínica autorizada, tá? Aqui na região, tá, já temos pacientes aplicando no Hospital Bruno Born, tá? No ambiente de internação, tá? Os pacientes internados. Lembrando que o paciente internado, se o paciente tem o convênio com o plano de hospitalização,
o convênio é obrigado a pagar. Só que o custo é muito elevado, né, O custo doutor? é muito elevado. E aí, tem alguma possibilidade de o SUS entrar na jogada, de as pessoas terem acesso a esse spray? Fala do custo e como é que funciona para a pessoa ter acesso a esse medicamento. Hoje esse tratamento, na fase inicial, custa em torno de 50 mil mês, tá? É um tratamento caro mesmo. Então, se o indivíduo lá que tem ideação suicida e depressão, ele vai gastar no mínimo 50 mil. O indivíduo que tem depressão resistente ao tratamento, que vai ter que fazer por 6 meses, 50 mil no primeiro mês, depois vai reduzindo um pouquinho, porque as aplicações vão espaçando. Ou seja, tirar do bolso esse valor é bem complicado. Então, hoje as principais vias são: ou a pessoa faz pelo seu plano de saúde hospitalar, tá? Quando a pessoa tem um plano de saúde com internação, o convênio é obrigado a pagar se o paciente está internado, tá? Já existem convênios que entendem que realmente o problema de saúde mental é um problema crescente e que a aplicação desse medicamento evita novas internações em casos graves, que eles estão depois fazendo a aplicação de forma ambulatorial, evitam hospitalização e mantêm o paciente usando o medicamento para evitar hospitalização. Tem pacientes que têm ideação suicida crônica, direto, né? Então esses pacientes se beneficiam muito desse medicamento para evitar que fiquem internando 2, 3 vezes, 4 vezes ao ano, tá? E a via judicial, tá? Então pessoas que não têm um convênio, ou o convênio está negando, tá? Ou pessoas que não têm condições financeiras de estar bancando, já que é um tratamento muito caro, aí você vai, contrata um advogado, enfim, ou defensoria pública e entra com o processo, assim como as pessoas fazem com qualquer outros medicamentos para tratar doenças raras, para tratar, enfim, câncer, né? A gente também usa a via judicial. Quando a gente tem um tratamento novo, assim, a gente acredita que vai se beneficiar. E o médico também acredita que vai se beneficiar o paciente. E então já tem várias pessoas aqui da região utilizando esse medicamento. Já temos algumas pessoas, tenho pacientes meus, né, já utilizando, tá? E como eu falei ali, então já existem algumas instituições habilitadas e já tiveram aplicação. Então, o Hospital Bruno Borges já aplicou, tá? A clínica Cron, tá? Já está treinada para aplicação também. A própria Unimed também, né? Eles têm já o treinamento, já estão fazendo a aplicação de alguns pacientes dentro da própria instituição mesmo deles, que eles têm toda a estrutura de saúde lá qualificada, tá? E o PA 24 horas também, tá? O PA de Estrela já aplicou o Spravato, né? Intranasal também. Tá? Então, acho que é importante orientar a população que nessas situações aí de depressão resistente ao tratamento, depressão com ideação suicida, de conversar com o seu psiquiatra. Lembrar que muitas vezes essas situações não são casos de depressão. Às vezes a pessoa acha que tem depressão e está usando os remédios e não melhora. Tá? Então, muitas vezes a pessoa chega lá no consultório e vê que, na realidade, é transtorno bipolar, que é borderline, que a pessoa está usando droga, e nessas situações não dá para usar esse medicamento, tá? E de contraindicação ao medicamento são poucas, é mais se a pessoa teve um AVC recente, a pessoa tem a pressão descontrolada, nessas situações também a gente não pode estar aplicando, né? Principalmente o AVC hemorrágico no caso, né? Que é o AVC que a pessoa teve um sangramento cerebral. Tá? Nessas situações a gente não aplica. Mas efeitos colaterais são muito pequenos, tá? Então, mais a pessoa fica com uma tontura, uma vertigem durante a aplicação, tá? Às vezes eleva um pouquinho a pressão, mas de efeitos colaterais graves não temos nada muito registrado ainda. Tá certo. Doutor Rafael Moreno, muito obrigado pela participação, pelo conteúdo de sempre aqui nas segundas-feiras. Tá certo, então. Um abraço a todos, então. A participação no quadro Direto ao Ponto, aqui dentro